Olá, tudo bom com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todos os dias. Eu queria começar hoje agradecendo a você que se inscreveu no nosso canal, que curtiu, que ativou o sininho, que está compartilhando com seus amigos. Muito obrigada. O nosso canal está crescendo, as nossas redes sociais estão crescendo graças a você, ao seu apoio. Aí você nos ajuda e eu consigo daqui também, a gente consegue ajudar você a expandir mais a consciência, a nos tornarmos seres especiais, seres espirituais cada vez melhores. Muito, muito, muito obrigada de coração pelo seu apoio, pelo seu carinho. E hoje o tema é um tema que eu quero falar com você, que é um tema que eu trato todos os dias em consultório e que eu acho que é um dos mais importantes a níveis terapêuticos, que é o que realmente nos amarra, estraga e atrapalha um pouquinho a nossa vida. Conexão energética. Você sabe que você pode estar amarrado a alguém do seu passado e por isso a sua vida não anda? Você sabia disso? Conexão energética. O que é isso? Nós, quando nascemos, a gente fica 9 meses na barriga da nossa mãe, preso com aquele cordãozinho umbilical, não é mesmo? Aquele cordãozinho que nos liga à nossa mãe. 9 meses, 8 meses, 7 meses, enfim, a gente fica ali se alimentando, respirando o que a nossa mãe come e o oxigênio que ela respira. Aí quando a gente nasce, o médico vai e corta o cordão umbilical. Perfeito. Só que ninguém corta o cordão energético, o cordão de energia que nos liga a ela. E aí, esse cordãozinho energético fica para toda a vida. E não é só com a mãe natural, mãe biológica. Nós podemos ficar conectados, conduzidos, amarrados por esse cordão com mãe, com avó, com pai, com as pessoas que estão ao nosso lado. E se a gente não cortar esse cordãozinho, se a gente não cortar esse cordão energético, a nossa vida fica amarrada a eles. É como se eu amarrasse uma corda em você e falasse, vai andando, e vou soltando a corda. Só que vai chegar uma hora que, se eu não liberar mais a corda, você não vai para frente, não é assim? Então, a conexão energética é essa. E como é que a gente sente que a gente está com uma conexão energética? Bem simples, quer dizer, não é tão simples, porque tem gente que chega aqui em consultório, ela começa a falar, eu só começo a olhar para ela assim, ela fala, eu acho que é isso que você quer falar de conexão energética, né? A pessoa mesmo se toca quando ela começa a falar. Quer ver um exemplo? A minha mãe gritava muito comigo, por exemplo. Eu chego assim e falo, minha mãe gritava demais comigo. Eu odiava quando ela gritava. E aí, quando eu vejo, gente, eu estou fazendo a mesma coisa com meus filhos, gritando. Já aconteceu isso com você? Ou algo parecido? Ou a minha mãe, ela era muito imediatista, ela queria tudo para ontem, não deixava a gente, tinha que fazer tudo agora e me dava um nervoso porque não podia esperar 10 minutos. E quando eu vejo, eu estou lá falando para meus filhos, tem que fazer agora, não pode esperar um pouquinho. Ou seja, e você acaba repetindo a mesma coisa que a sua mãe fazia. Por exemplo, o seu pai bebia. E você passava muita vergonha cada vez que você levava amigos em casa e o seu pai estava lá bêbado. E aí quando você vê, você sai dali odiando aquela infância, odiando aquela adolescência por ter passado tantos constrangimentos. E quando você vê, você casou com uma pessoa que bebe muito. São coisas assim. Quando você acaba sendo ou atraindo hábitos e comportamentos de pessoas que estiveram com você como mãe, pai, vó, e que você, geralmente são aqueles mais que você não gosta, você acaba atraindo para você, para o seu hábito ou atraindo para a sua vida como companheiros e companheiras. Eu não gostava que meu pai bebesse e casei com uma pessoa que bebe. Eu não gostava que meu pai fosse tão autoritário e casei com uma pessoa autoritária. Ou seja, isso chama-se conexão energética. Você acaba sendo o que a sua mãe, o seu pai foram. Eu vi meu pai trabalhar a vida inteira e nunca ficou rico. E hoje parece que eu patino, patino, patino e não consigo prosperar. A minha mãe acabou
amarga fazendo tricô no sofá com depressão. E hoje, quando eu vejo, eu estou no computador o tempo todo sozinha, amarga e com depressão. Ou seja, os hábitos mudam, os comportamentos mudam, mas a atitude, o comportamento acaba sendo o mesmo. Isso chama-se conexão energética. Você fica sendo igual a mãe, a pai, as pessoas que te criaram. E o pior, é como eu disse agora, a gente acaba atraindo às vezes aquilo que a gente mais rejeita. Teve um rapaz que veio aqui se tratar com uma regressão, ele dizia, nossa, o meu pai não é uma pessoa muito inconstante. Uma hora ele compra uma fazenda, ele perde a fazenda, outra hora ele compra um avião, ele perde o avião, daqui a pouco ele vende tudo, compra tudo, ele não para. Daí perguntei, tá, e você? Ah, eu sou bem diferente dele. Uma hora eu tenho um restaurante, mas agora eu já vendi o restaurante, comprei uma sorveteria. Depois eu vendi a sorveteria e já estou com uma casa de sucos. Agora eu estou pensando em vender todos esses sucos para comprar um outro negócio lá no litoral. E fiquei olhando para ele assim, daqui a pouco ele me olhou e parou assim, ah, eu estou igual ao meu pai. Exatamente, ele se tocou disso. Ou seja, a mesma inconstância de compra, vende, troca era do pai que passou para ele. E que provavelmente o pai herdou do avô e que provavelmente ele vai passar para o filho dele, se isso não for cortado. E quando você corta o cordão energético que liga você e a sua mãe, você automaticamente também corta a sua para os seus filhos, porque isso vem de cordão, é um cordão que vai prendendo mãe para filha, para neta. Teve um caso que eu atendi aqui em consultório, que eu atendi 4 gerações de mulheres, todas com o mesmo padrão de conexão energética. Todas as 4, a avó, a filha, a mãe e a neta, assim, todas eram separadas, tinham casado com homens muito mais fracos, muito mais submissos, e elas eram mulheres muito fortes. Então todas não conseguiam ficar junto no casamento, todas tinham profissão fortes, e todas acabaram terminando o casamento porque não conseguiam ser, tipo, elas achavam que eles tinham que ser mais fortes, mais determinados, mais decididos. Elas não aguentavam o que elas chamavam de homens mais fracos. Então a avó era assim, aí a filha ficou assim, aí depois a outra filha ficou assim e a netinha já estava assim também, né? Então isso quer dizer o que, gente? Que isso acontece o tempo todo e pode estar acontecendo com você. É só você se tocar se você não está ficando igual à sua mãe, ao seu pai, ou se algumas coisas estão se repetindo na sua vida. Isso se chama padrão repetitivo, ou seja, a conexão energética faz você trazer padrões repetitivos, coisas que você quer fugir e acabam se repetindo, como se fossem aqueles discos de vinil antigos que ficavam riscados e ficavam rodando a mesma faixa por horas e horas. Então, basicamente, para a gente ir para frente, para nossa vida fluir, precisamos o quê? Desconectar energeticamente a nossa vida. Se desconecte, gente. Precisamos trabalhar. Como que a gente faz isso? A gente pode fazer isso tendo primeiro a consciência de que isso existe, e às vezes a gente não tem, porque isso é inconsciente. E na terapia a gente faz, é como se eu pegasse uma tesourinha e colocasse esse corte energético, ou seja, precisamos cortar energeticamente. E preciso cortar o cordão que me une, por exemplo, ao meu ex-namorado, ao meu ex-marido, à minha ex-parceira, para que eu possa ir para frente. Enquanto esses cordões energéticos não são cortados, a nossa vida não flui. E a gente precisa dessa desconexão energética. Se a gente não consegue sozinha, peça ajuda. Peça ajuda para um terapeuta te ajudar a desconectar, a cortar isso. Porque senão, de repente, você vai acabar ficando como a sua mãe, vai ficando como o seu pai, como outras pessoas. E não que você deixe de amar quando a gente corta. Ah, mas eu quero amar a minha mãe. Você vai continuar amando a sua mãe, mas você é ela. Você não precisa ser ela, você precisa amá-la, mas você não é ela. O subconsciente tem que entender que você tem o seu caminho e ela tem o dela. Cada um é um ser individual e que, portanto, precisa seguir o seu próprio caminho, o seu próprio destino, através da desconexão energética. Faça isso e você vai ver a sua vida dar uma guinada de 360 graus. Se desconecte do seu passado, se desconecte das pessoas do seu passado e a sua vida volta a fluir leve e próspera. É isso aí, gente.
Espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado e a gente volta no próximo vídeo trazendo mais temas interessantes para você. Tchau, tchau. Obrigada.